tudo que foi iniciado aqui, que acabou culminando na Escola Convergência e em outras coisas que a gente tem feito, na sala de oração, mas tudo isso tem a ver com o fato de que a gente entendeu que a igreja era central no pensamento de Deus. A gente entendeu que estava muito próximo do coração de Deus o desejo de ter um povo que vivia como comunidade, que vivia juntos a vida do corpo de Cristo. Então, de alguma forma, a gente está conectado, ainda que não próximo geograficamente, a gente está conectado de coração. A gente sabe que, com muito do que a gente está ensinando, um pouco da nossa identidade acaba passando para vocês. O nosso desejo não é que isso, de alguma forma, interfira na relação que você tem com a sua igreja local. Na verdade, isso é uma preocupação que a gente teve desde o início, que é que tudo aquilo que a gente ensina seja algo que possa cooperar com a forma como você serve na sua igreja local. Mas a gente entende que viver igreja é a única forma de verdadeiramente participar dos propósitos de Deus nessa geração. Então, o que eu quero falar aqui tem a ver com os valores centrais que a gente tem na Escola Convergência. Isso daqui não é um resumo de tudo que a gente crê, até porque fazer um resumo de tudo que a gente crê precisaria de atualização constante, né? O pessoal tem o costume de chegar para a gente aqui, o pessoal chega no Ângelo e fala assim: cara, eu estava vendo isso aqui, a gente crê nisso aqui ainda? A gente ainda acredita nisso, mas porque a gente entende que, e o Ângelo até comentou sobre isso, né? Movimento, convergência tem a ver com não ficar parado. Tem a ver com... E tem a ver, na verdade, com um conceito que a gente comemorou esses dias aí, 502 anos da Reforma Protestante, e existe uma máxima da Reforma que é Igreja Reformada, sempre reformando. E, infelizmente, alguns que são herdeiros da Reforma parece que esqueceram um pouco disso e pararam de reformar e decidiram que eles iriam só permanecer do jeito que eles já eram. Mas a gente entende que essa movimentação constante é algo importantíssimo para a gente cumprir aquilo que é a identidade que Deus nos deu como igreja, que é a identidade de peregrinos, de forasteiros nesse mundo, de pessoas que não estão simplesmente paradas, esperando algo acontecer, mas pessoas que estão numa caminhada, numa jornada, buscando a cidade que tem fundamentos, assim como Abraão buscou. Então, esses 7 valores aqui que você pode... Você tem aí o meu esboço nas paredes, se você quiser acompanhar. Esses 7 valores são valores que a gente entendeu que eles precisavam estar presentes não só como disciplinas individuais dentro da escola, mas eles precisavam estar presentes no coração de cada professor, em cada disciplina que era ministrada. O primeiro desses valores, como vocês podem ver aqui à minha esquerda, bom, na verdade aqui está diferente no meu esboço, mas... Então, o primeiro desses valores, eu vou começar do jeito que está aqui, é a primazia das Escrituras. Então, agora está todo mundo procurando para ver onde está. Então, eu acertei o lado. Então, as Escrituras Sagradas são o nosso maior valor, tendo a posição de primazia na busca do nosso conhecimento de Deus. Então, o que isso quer dizer? A gente tem um versículo, 2 Timóteo 3,16, que vai falar sobre como toda a Escritura é inspirada por Deus e como toda a Escritura tem o propósito de nos aperfeiçoar. Isso é central para o nosso pensamento. Por quê? Porque, vindo de um ambiente pentecostal, carismático, a gente via muitas vezes momentos em que as Escrituras não eram valorizadas, onde as Escrituras eram colocadas em segundo plano, onde as Escrituras eram equiparadas a revelações pessoais que indivíduos tinham ou experiências sobrenaturais. A gente não é contra experiências, mas a gente entende que a nossa experiência precisa ser pautada pela palavra de Deus e não a palavra de Deus pautada pela nossa experiência.
A gente entende que tudo que a gente vive precisa ser algo que vem da Bíblia. A gente não crê que simplesmente a gente tem que usar a Bíblia como um livro de doutrinas, onde a gente absorve conhecimento intelectual apenas, mas a gente entende que a Bíblia precisa ser a fonte do nosso conhecimento experimental de Deus. Ou seja, a gente entende aquilo que a Bíblia fala a respeito de quem Deus é, e a gente experimenta essa realidade de Deus num relacionamento com Ele. Não adianta você valorizar as Escrituras se você não valoriza um relacionamento com Deus, porque as próprias Escrituras apontam para isso. Você pode ficar muito envolvido com conhecimento técnico, teológico, bíblico, e não encontrar com Deus, mas a gente entende que quando você valoriza a palavra de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai entender que ela está apontando para você o Deus dessa palavra. A Bíblia, ela não é contra a experiência. A Bíblia é, muito pelo contrário, um guia para uma verdadeira experiência cristã. Então, o segundo valor que a gente tem é a catolicidade, que significa que a gente valoriza a universalidade da fé cristã, a gente valoriza aquilo que nos une mais do que aquilo que nos separa. A gente entende que a gente precisa, como igreja, buscar uma unidade que não é baseada em relativismo. A gente não acredita que a nossa unidade tem que ser uma unidade onde a gente é uns com os outros, mas ignora aquilo que nos separa. Não. Eu acho que a gente acredita que o foco não é ignorar o que nos separa, mas sim valorizar aquilo que nos une. Existe uma catolicidade no sentido da própria palavra, que significa universalidade. Então, a catolicidade da fé tem a ver com o fato de que, ainda que eu e você tenhamos, talvez, tradições diferentes, filosofias de ministério diferentes, pensamentos sobre prática de igreja, ou até mesmo algumas doutrinas, isso não significa que nós não podemos andar em união, porque existem muitas coisas que nos aproximam. Nós cremos no mesmo Deus, que é um Deus triuno. Nós cremos no mesmo Cristo, que entregou a sua vida, morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Nós cremos na mesma realidade da igreja como corpo de Cristo. Nós cremos no mesmo Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Existe uma catolicidade na nossa fé. Existe uma fé comum que nós compartilhamos, não só com aqueles que estão aqui, mas com qualquer outro que faz parte da igreja cristã. A gente não vê diferença nesse sentido entre protestantes e católicos, pentecostais e tradicionais, entre cessacionistas e continuistas, entre calvinistas e arminianos. A gente não vê diferença no sentido de que se alguém crê diferente de mim, não significa que ele é menos meu irmão do que aquele que crê igual eu creio. Nós podemos estar unidos pela causa de Cristo, nós podemos estar unidos em comunhão cristã, e uma tragédia que a gente experimenta hoje na igreja é o fato de que as pessoas se separam por motivos que são extremamente periféricos, e as pessoas às vezes se unem também por esses motivos. Gente, não existe nada dentro da fé cristã que se afaste do desejo de se tornar parecido com Jesus por meio da ação do Espírito Santo. Em qualquer tradição cristã, se você encontrar uma igreja onde você fala sobre ser parecido com Jesus, sobre crescer em santidade, sobre crer no Evangelho e entender que o Espírito Santo purifica o nosso coração e coloca o caráter de Deus dentro de nós por meio do seu poder através da fé. Se você encontra uma igreja onde falar isso é algo mal visto, você não deve ficar nessa igreja. Se você encontra uma igreja onde falar a respeito de quem Deus é, onde falar sobre a divindade e a humanidade de Cristo é algo que é mal visto, você não deveria ficar nessa igreja. Porque quando a gente fala de catolicidade, a gente fala da catolicidade da fé cristã. A gente não está falando de diálogo interreligioso. A gente não está falando de uma espécie de ecumenismo cego. A gente está falando de entender que nossos irmãos são nossos irmãos,
por causa de quem Jesus é, não por causa de como eu faço as coisas ou por causa de como eu interpreto aspectos periféricos da minha fé. Agora, uma coisa muito importante para refletir sobre isso, e é uma coisa que a gente tem lutado muito, porque você provavelmente deve saber, a gente caminha num meio que é bem profético, bem pentecostal, bem do mover, dos mantos, né, do chu. E o que acontece muitas vezes é que a gente se vê em situações onde amigos nossos afirmam não crer em coisas que são essenciais à fé cristã. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas a gente descobriu uma coisa que a gente pode chamar de doutrina da imperfeição do conhecimento cristão, ou burrice evangélica. Às vezes a gente não conta com a nossa própria burrice e com a burrice dos outros. E eu já vi muita gente dividir e parar de ter contato com irmãos porque não estava considerando o fato de que aquele irmão, ele não estava negando uma doutrina essencial à fé. Ele estava negando a capacidade dele mesmo de pensar. Ou seja, a gente tem amigos que falavam assim, eu não creio na Trindade. Mas a gente contou com, como eu disse, você pode usar esse termo, doutrina da imperfeição do conhecimento cristão. Você pode usar isso quando você não quiser ofender a pessoa. E você pode perceber que muitas vezes alguém que está negando uma determinada doutrina que é essencial, fundamental à fé, doutrinas que têm a ver com os credos ecumênicos da igreja, com o credo apostólico, que tem a ver com as declarações da igreja a respeito da doutrina da Trindade, da natureza de Cristo. Às vezes a pessoa nega isso, mas, na verdade, ela não sabe do que ela está falando. Na verdade, esses amigos nossos, quando falavam, a gente não crê na Trindade, o que eles achavam que era a doutrina da Trindade, na verdade, era algo que não deveria ser crido mesmo. Esse é o testemunho que a gente começou a perceber do próprio Igor, que estava aqui ministrando com a gente, né? Não quero queimar o Igor, mas, né, é importante falar para edificação. Que o Igor foi alguém que durante anos pregou ativamente contra a doutrina da Trindade. E agora ele não consegue parar de falar da Trindade, né? Até fingiu que tinham mandado uma pergunta para... Mentira. Mandaram mesmo a pergunta. Mas a questão é que ele mesmo falou, cara, o que eu entendia como sendo a Trindade não é o que a doutrina cristã clássica afirmava como sendo a natureza triuna de Deus. Então, quando ele começou a entender o que de fato era esse ensino, ele percebeu que ele estava errado. Então, a gente precisa entender que a catolicidade, ela precisa ter dois elementos. Um elemento é você entender que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E o outro elemento é você entender que existe uma necessidade de paciência, de longanimidade, de diálogo, que a gente precisa resgatar hoje dentro da fé cristã, que foi perdido e cada vez mais está se perdendo dentro da sociedade midiática que a gente está vivendo, onde todas as pessoas elas presumem aquilo que o outro acredita por causa de alguns pequenos comentários feitos no Facebook ou no Twitter. E a verdade é que, assim, você acompanha o Twitter de alguém, você ouve o que a pessoa fala lá, você acompanha ela no Facebook, você acompanha ela no Instagram, isso não significa que você conhece essa pessoa. Isso não significa que você sabe exatamente o que ela crê. Pode significar que o que ela está colocando lá está errado. Mas isso não significa que você conhece o coração dela. Então, a catolicidade também nos coloca numa posição de ter mais paciência com os nossos irmãos, de ser mais íntegro na forma como a gente julga aquilo que outros estão falando, porque você sabe qual que é o mandamento bíblico que é mais conhecido na nossa geração, né? Não julgueis. Todo mundo sabe esse. Não julgueis. Só que existe um problema que é algo chamado contexto. O julgar que está sendo falado por Jesus
não é uma coisa que exclui toda a necessidade de emitir algum juízo a respeito de o que alguém está falando. Mas o que Jesus de fato insiste para que seja feito é que esse tipo de processo não seja um processo impessoal. Gente, eu sei que a gente tem nosso amigo aqui, Ângelo, que tem o hábito de brigar com as pessoas na internet. E talvez você acompanhe ele nas redes sociais, você vê isso, e aí você pensa assim, você viu, o Ângelo brigou com fulano, vou brigar com todo mundo agora também. Mas quem conhece o Ângelo sabe que, ainda que ele brigue com os outros, ele faz o esforço de falar com a pessoa a quem ele está se dirigindo, antes de fazer um comentário público a respeito dela. Ele tenta falar com a pessoa, fulano, eu acho que você está errado nisso daí que você está falando. E às vezes as pessoas só veem o que acontece, né, no palco principal do Facebook ali, né, e não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Então a gente precisa ter paciência, porque a paciência é uma das maiores virtudes que vai nos auxiliar a viver a catolicidade da igreja. A igreja precisa experimentar a unidade, a gente precisa dos diferentes dons que Deus colocou no corpo de Cristo, e se a gente não exercitar esse tipo de paciência, longanimidade e relação com as pessoas, a gente não pode ser impessoal. Ser impessoal contradiz a própria fé cristã, porque a gente tem um Deus que é eternamente pessoal. A gente tem um Deus que existe eternamente como uma comunidade. A gente tem um Deus que não era um Deus que existia isolado, que estava sozinho, que estava em um dia solitário, num lugar distante e resolveu criar o homem para que ele pudesse ter companhia. Não, esse daí chama Alá. Esse daí não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo eternamente. E vive eternamente como uma comunidade. Então Deus nos criou como pessoas relacionais, porque Ele mesmo é relacional. Então a gente não pode abandonar esse aspecto. A gente não pode se tornar um caçador de bruxas na internet. A gente não pode se tornar um caçador de bruxas na nossa igreja local. A gente sabe que existe essa tendência em nós por causa de um negócio que não sei se você conhece, mas chama pecado. E que você tem essa doença. E essa doença, ela faz com que você esteja constantemente propenso a falar mal dos outros. Então, a gente precisa tomar cuidado, olhar ao nosso redor, perceber os nossos irmãos. Eu estou tendo uma experiência bem interessante, que é a seguinte. Eu tive contato com uma pessoa, e essa pessoa, ela me pareceu, logo no primeiro contato que teve, ela me pareceu uma pessoa um tanto quanto insuportável. E aí eu fiquei meio irritado, e a pessoa foi inconveniente e falou coisas meio descabidas, assim, né? Coisa meio... Pessoa que sem noção, sabe? Não lê o ambiente. E aí eu fiquei meio chateado com isso e tal, só que é aquele negócio, né? Tem muita gente que você tem a opção de relacionar com ela ou não. Não é uma pessoa que você vai ver todo dia, que você vai conviver na mesma comunidade e tal, então você vai suportando os momentos que você tem que encontrar. Mas nesse processo eu pensei assim, cara, a gente fala tanto sobre o diferente, a gente fala tanto sobre a pessoa que não crê igual a gente, sobre unidade, sobre catolicidade. Eu pensei assim, cara, eu acho que eu deveria me aproximar dessa pessoa. Eu deveria fazer isso como uma disciplina espiritual. Eu deveria olhar e falar assim, essa pessoa está me irritando. E quanto mais ela me irritar, mais eu vou oferecer a minha amizade e o meu tempo e eu vou investir nela. E, gente, isso é um negócio que faz a gente aprender demais. Porque faz com que a gente perceba que muito do que nos irrita no outro tem a ver com o nosso próprio pecado. Muito do que nos incomoda no outro tem a ver com a nossa própria intolerância, que não é uma coisa que reflete muito o caráter de Deus.
E quando você começa a olhar das coisas nessa perspectiva, você começa a perceber que, eu acho que você já ouviu assim, alguém falar de uma coisa semelhante a o seu irmão é uma ferramenta de Deus para a sua santificação, né? Geralmente a gente ouve esse tipo de coisa e a gente pensa assim, o meu irmão é uma ferramenta de Deus para a minha santificação. Aí você lembra lá de 2 Coríntios, né? Paulo falando assim, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Só que, na verdade, a irritação que nós sentimos em relação aos nossos irmãos, ela está totalmente ligada ao nosso pecado. Uma vez eu estava tendo uma conversa com um aluno do CPP, e o aluno do CPP foi reclamar de um dos monitores, e aí esse aluno falou o seguinte, essa pessoa ela é extremamente arrogante. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu não vou entrar aqui no mérito se a pessoa é ou não, mas você sabe que só se incomoda com a arrogância dos outros quem é arrogante? Porque a humildade, por natureza, ela não dá atenção à arrogância. Não é uma coisa que, talvez você pense assim, né? Eu sou muito humilde, por isso eu estou extremamente irritado com a pessoa que é arrogante. Por quê? Porque ela é praticamente meu arqui-inimigo. Mas, na verdade, a humildade, ela olha para a arrogância com olhos de misericórdia. Ela olha para a arrogância com empatia. E se a gente não começar a perceber o quanto que existe uma necessidade da gente realmente afiar uns aos outros e que todos nós somos pecadores, a gente não vai avançar muito na unidade da igreja. Então, o nosso próximo valor aqui é a busca constante pela presença de Deus. Então, basicamente, isso tem a ver com avivamento. Isso tem a ver com avivamento, com renovação. Eu não sei quantos estavam aqui na palavra que eu dei ontem de manhã, mas eu estou achando muito interessante pensar em avivamento não em termos tão fechados, mas pensar em termos de como que o Espírito Santo renova a igreja. Porque a gente sabe que o avivamento pode tomar muitas formas diferentes. E muitas vezes você vai ter pessoas que vão falar sobre a perspectiva de avivamento pessoal e coletivo. E, no fim, o que a gente está querendo dizer é que o Espírito Santo é aquele que renova o nosso coração em fé, para que a gente experimente mais da presença de Deus e para que a gente manifeste mais dessa presença e do caráter de Deus. Quando a gente fala a respeito dessa busca pela presença, a gente está falando de como que nós, como igreja, devemos buscar não apenas orar para pedir a Deus que Ele derrame o seu Espírito Santo, mas a nossa própria vida e conduta tem a ver com estabelecer um estilo de vida que hospeda a presença. Estabelecer uma vida comunitária que percebe que Deus habitar em nosso meio não é uma coisa que deve ser tomada com leviandade. A gente deve olhar para essa perspectiva, para essa possibilidade de que Deus pode manifestar sua presença entre nós como algo que nos leva a ser muito mais cuidadoso, muito mais zeloso a respeito de tudo que tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia e com os nossos relacionamentos. O nosso desejo é que Deus derrame o seu Espírito sobre a igreja no Brasil. O que a gente está fazendo em relação à escola tem muito a ver com o fato de que a gente crê que Deus deseja preparar a igreja brasileira para um derramamento do Espírito Santo. A gente vê hoje as estruturas da igreja e uma coisa que nos preocupa é o fato de que em muitos lugares a gente olha para a realidade da igreja e não parece que a igreja pode hoje, que ela está preparada o suficiente para receber aquilo que Deus quer derramar sobre nós. Jesus falou no Novo Testamento sobre os odres e o vinho. Ele falou sobre os recipientes e o vinho. Então, na época do Novo Testamento, as pessoas guardavam o vinho em recipientes de couro. E esses recipientes de couro, conforme o vinho ia envelhecendo e fermentando, produzindo gases, esses recipientes eles iam se expandindo.
o couro, tendo essa propriedade, ele iria se adaptando àquela liberação que ia acontecendo durante o processo de fermentação. Quando você tinha um vinho que havia sido fermentado durante um bom tempo num recipiente de couro, esse recipiente de couro ele havia sido esticado. O que significa que, se você pegasse um outro vinho recém-feito e colocasse para fermentar dentro daquele recipiente, havia grandes chances dele arrebentar, dele se romper. Por quê? Porque as estruturas dele já haviam sido esticadas até o seu máximo. E por isso você precisava derramar vinho novo dentro de recipientes novos, para que eles pudessem se adaptar um ao outro. Da mesma forma, a igreja brasileira hoje talvez não tenha estrutura para receber um derramamento de vinho novo da parte do Senhor. A gente crê que a igreja brasileira, quando você olha para a nossa realidade, parece que a gente deu um salto do catolicismo medieval para o pentecostalismo. E não que a gente não curte o pentecostalismo, mas é porque a gente olha para a história da igreja e percebe que os lugares que tinham um bom fundamento da palavra de Deus e receberam o derramamento do Espírito Santo, produziram os melhores resultados e os melhores frutos. Avivamento é um negócio perigoso. Avivamento é um negócio que pode não só abençoar uma nação, mas pode também arrebentar uma nação. A gente tem lugares que passaram por avivamentos que houve um grande avanço cultural, mas existem lugares também que receberam o derramamento do Espírito Santo e que depois que esse derramamento passou, depois que isso não foi mais experimentado, houve uma devastação, porque a igreja ali naquele lugar só conseguia viver de saudosismo daquilo que Deus havia feito no passado. A gente crê que Deus quer preparar a igreja por meio de derramamento do Espírito Santo para a volta de Jesus. Mas para isso, a gente precisa, antes de Deus derramar a sua chuva, a gente precisa arar o campo, a gente precisa preparar o terreno, a gente precisa preparar a nossa vida e o nosso coração para que Deus possa derramar algo sobre as nossas vidas. Aqui, o trabalho que a gente está fazendo com a escola tem a ver com espalhar a palavra pelo Brasil. Por quê? Porque, ainda que você pense assim, eu estou fazendo a escola, mas eu não sou um pregador, eu não sou uma pessoa tão envolvida com o ministério, eu não sou uma pessoa que está fazendo tanta coisa. Não importa o que Deus te deu hoje para você fazer, porque existe um depósito que está sendo feito na sua vida, que pode fazer com que você seja alguém preparado para que quando Deus começar a derramar o Espírito Santo, você é alguém que vai cooperar com a obra de Deus. Então, a gente quer espalhar por toda a nossa nação e por outras nações também, como o Walter comentou aqui, a gente quer dar bolsas de estudo para obreiros de países de língua portuguesa, pessoas que não têm recursos para treinamento teológico. A gente quer dar um treinamento teológico que visa uma preparação para experimentar o derramamento do Espírito Santo e não simplesmente uma preparação que tem a ver só com conhecimento teológico. Por isso, a escola é uma escola de teologia e vida cristã. Então, a gente entende que o zelo pela presença de Deus, a busca por mais do Espírito Santo são essenciais dentro daquilo que a gente quer realizar. O próximo valor que a gente tem aqui é o entendimento profético dos tempos. Então, assim como todos os cristãos na história, a volta de Cristo e a vinda do reino é a esperança que fundamenta nosso estilo de vida hoje. A gente crê basicamente que aquilo que você entende a respeito do futuro determina como você vai viver o presente. Que aquilo que você crê a respeito de qual que é o destino da igreja vai determinar como que você acredita que a igreja deve viver hoje. A volta de Jesus precisa ser central. E, gente, isso é uma coisa que tem sido perdido na igreja nos dias de hoje. Eu posso falar para você, tem muita gente que eu gosto de ouvir, tem muito ministério que eu acho legal, mas quando você vai analisar o que está sendo falado ali, a volta de Jesus não é algo que é mencionado. A esperança escatológica não é algo que está no horizonte daquelas pessoas. E isso é uma coisa que a gente precisa resgatar. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia
a Bíblia está saturada de esperança escatológica. Você tem mais de 150 capítulos na Bíblia falando sobre o fim dos tempos. Você tem a Igreja Apostólica constantemente fazendo menção da ressurreição de Cristo. E, gente, não tem como não perceber que olhar para a esperança da volta de Jesus, que olhar para a esperança da ressurreição vai mudar o nosso estilo de vida. Você vai começar a colocar as coisas numa nova perspectiva. Você vai começar a pensar a respeito da sua carreira, a respeito da sua família, a respeito da sua igreja, a respeito do seu ministério, a respeito de tudo que tem a ver com a sua vida, pensando o que isso daqui tem a ver com o propósito de Deus em preparar a sua noiva para que Jesus venha. Gente, eu não estou falando aqui daquela história de eu não vou fazer faculdade não porque Jesus vai voltar. Não é isso que eu estou dizendo. Saber que Jesus vai voltar não vai te impedir de fazer faculdade, mas vai fazer com que você faça a faculdade de uma forma muito diferente. Saber que Jesus vai voltar não vai fazer com que você não trabalhe e não tenha uma carreira profissional bem-sucedida, mas vai mudar completamente o valor que você dá a essa carreira e a forma como você interage com tudo aquilo que Deus deu na sua mão em termos da sua vocação. Ter esse entendimento profético dos tempos tem a ver não só com saber que Jesus vai voltar, mas tem a ver com entender o que Deus está fazendo hoje para preparar a igreja para isso. Tem a ver com entender que Deus tem um plano que está sendo desenvolvido na história e que esse plano desenvolvido na história, ele tem diversas etapas e a gente precisa cooperar com aquilo que Deus está fazendo hoje. Tem gente por aí que ainda está parado lá no avivamento pentecostal do início do século XX. Tem gente por aí que está achando que o plano de Deus hoje é fazer a reforma protestante. E está um pouco atrasado. 502 anos e 3 dias atrasado, para ser mais específico. Essas coisas foram eventos na história que com certeza a gente consegue ver a mão de Deus e que a gente precisa abraçar aquilo que foi resgatado nesse momento, mas isso também significa que a gente precisa ter uma mentalidade que olha para frente e entende assim, o que Deus está fazendo hoje na igreja? O que Deus está fazendo hoje em relação ao corpo de Cristo? E como eu posso cooperar com isso? Como eu posso me envolver nisso? Uma das formas é você divulgar a escola, né? Você pode cooperar com o propósito de Deus fazendo isso daí. O próximo valor é a relevância da igreja na história, na vida cristã. E eu acrescentaria um pequeno ponto aqui. É a relevância da igreja na história, na vida cristã e no cumprimento da missão. Sabe, porque, gente, o povo de Deus é central na Bíblia. Se você entende o povo de Deus só como sendo a igreja a partir do momento em que a palavra igreja é usada no Novo Testamento, você está perdendo muito do que a Bíblia tem a dizer a respeito do povo dele. Você está perdendo muito do que a Bíblia tem a dizer a respeito do plano de Deus de ter um povo para si. Porque toda a Bíblia está tratando a respeito de Deus formar um povo para si, caminhar com esse povo e usar esse povo para o cumprimento dos seus propósitos. Gente, todo esse fenômeno de desigrejados, como foi falado ontem aqui, isso daí não é uma volta ao entendimento bíblico do que é a vida cristã. Isso não tem nada a ver com as pessoas entenderem, agora eu entendo de fato qual é a mensagem da Bíblia e eu não estou mais fazendo parte de uma igreja porque eu descobri a mensagem da Bíblia. Não, não tem a ver com isso. Muito pelo contrário. Ser desigrejado não é redescobrir aquilo que a Bíblia ensina. Ser desigrejado é a mesma coisa que ser mundano. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas são extremamente individualistas,
extremamente preconceituosas contra qualquer tipo de autoridade e extremamente reticentes a respeito de assumir qualquer tipo de compromisso com outras pessoas. Desigrejado não é alguém que redescobriu a mensagem bíblica e por isso tem hoje um problema com a igreja. Um desigrejado é alguém que foi enganado por uma mentalidade mundana, que fez com que ele se afastasse daquilo que é o principal propósito de Deus nas Escrituras, que é formar um povo para si. Não indivíduos, mas um povo. Não uma salvação individual, que tem a ver só com livrar você do inferno. Talvez se o foco de Deus fosse totalmente individualizado, teria a ver só com salvar você do inferno. Mas o foco de Deus é coletivo, por quê? Porque tem a ver com a glória dele. Se tivesse a ver com você, talvez poderia fazer sentido viver a vida cristã de forma solitária, mas tem a ver com a glória de Deus. Tem a ver com Deus levantar um povo para si. Tem a ver com o corpo de Cristo, e você não consegue ser corpo sozinho. Você pode ser o membro do corpo mais belo que existe, mais cheio de dons. Ninguém vai achar legal abrir a porta de casa e encontrar ali um braço. Gente, pode ser o braço mais musculoso, bem trabalhado, sabe? Ou qualquer outra parte do corpo, assim, um olho. Né? Eu já vi gente elogiar os olhos dos outros. Falar assim, nossa, você tem os olhos tão bonitos. Eu nunca vi ninguém elogiar um olho. Você já viu isso? A reação que as pessoas têm a um olho é bem diferente da reação que as pessoas têm aos olhos quando eles estão dentro do seu devido contexto. Um olho fora de contexto é uma coisa bizarra. A pessoa não chega e fala assim, num pote, um olho boiando. Fala assim, que olho azul bonito. Não, a pessoa fala assim, nossa, que negócio estranho. Sabe, se você achar um olho na rua, a sua primeira reação não vai falar assim, nossa, que olho bonito, hein? Sua primeira reação vai ser chamar a polícia. Por isso não faz sentido um membro do corpo fora do corpo. Algo que poderia ser belo se torna hediondo quando ele está separado do seu contexto correto. Um outro ponto, que é um valor importantíssimo que nós temos, é o entendimento da posição irrevogável de Israel no plano de Deus. Ou seja, basicamente, a gente não acredita que a igreja é o novo Israel de Deus. E a gente não acredita nisso por alguns motivos bem simples. Um é, primeiro, que a gente não acredita que Deus é um Deus mentiroso. E, infelizmente, o que muita gente afirma a respeito do tratamento de Deus em relação a Israel coloca mentiras na boca de Deus. Fala que Deus é um Deus que prometeu que ia resgatar o povo de Israel, que ele iria ser sua propriedade particular, e quando esse povo não correspondeu ao que Deus gostaria que ele fizesse, Deus foi lá e simplesmente rejeitou eles. E falou o seguinte, eu não quero mais ter nada a ver com vocês, agora eu escolhi um outro povo e eu descartei vocês. Gente, você tem noção o quão assustador é pensar isso? Porque se Deus é um Deus que fez isso com Israel, gente, assim, Deus descartou Israel porque Israel foi infiel. E a igreja? É assustador, gente. Tipo, quem que Deus vai escolher agora? Que ele escolheu Israel. Aí depois ele escolheu as nações, né? E tirou a igreja das nações. Agora vai ter que ser extraterrestre. Porque todo mundo está decepcionando ele. Todo mundo está errando. Todo mundo está falhando em cumprir o propósito dele. Gente, mas é isso que nos diz exatamente qual é o tipo do caráter de Deus. Deus escolheu Israel para si.
e Ele vai levar os seus propósitos com Israel ao seu pleno cumprimento. Não por causa daquilo que Israel fez ou deixou de fazer, mas por causa da glória, da graça dele. E isso também pode nos dar esperança como igreja. Por quê? Porque se Deus não é um Deus que rejeitou Israel por causa das suas falhas, Deus também não é um Deus que vai nos rejeitar por causa das nossas falhas. Muito pelo contrário, Deus é um Deus que vai fazer com que Israel seja reenxertado nos seus propósitos eternos. E Deus é um Deus que vai fazer com que a igreja, que hoje está fraca, carnal, desviada, com uma mensagem comprometida, cheia de pecado, Ele vai pegar essa igreja e Ele vai fazer essa igreja ser uma igreja gloriosa. Ele vai pegar esses dois povos, Ele vai fazer um só povo, um povo para a sua glória, que vai demonstrar as suas virtudes para todas as nações. Gente, Deus não rejeitou o seu povo. A Bíblia diz que veio sim endurecimento sobre Israel. A Bíblia diz sim que nesse momento Deus nos enxertou, nós gentios, nós cristãos das nações, nós fomos enxertados. Nós fomos enxertados num tronco que não era nosso, não era a nossa natureza, mas nós fomos enxertados. Mas há também uma promessa de que os ramos que foram cortados, eles vão ser reinseridos, para que Deus seja glorificado, não só por meio de Israel, não só por meio da Igreja das Nações, mas por todo o povo de Deus. Amém? O último valor que a gente tem aqui é a honra, a tradição e ao legado das gerações. Gente, você já deve ter percebido, seja você um aluno da Escola Convergência, ou um aluno do CPP, ou uma pessoa que simplesmente esteve aqui conosco nesse final de semana, você já pode ter percebido que nós somos uma gigantesca salada de frutas. Que nós somos reformados, carismáticos, pentecostais, cremos na posição de Israel, irrevogável dentro do plano de Deus, e mais um monte de outras coisas que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra. Mas basicamente o que a gente crê é o seguinte, que existe um lugar para a tradição dentro do pensamento cristão. E quando eu digo tradição, é engraçado porque a gente geralmente vai encarar a tradição como algo que é o mais distante possível de nós. Quando algo é muito próximo de nós, a gente não entende como tradição. Né? Como eu vi esses dias, né? Inclusive eu acho que foi num BTcast, um irmão falou o seguinte, que tem coisa que, por exemplo, smartphone, redes sociais, essas coisas. Para a grande maioria de nós, essas foram coisas que foram inseridas bem mais tarde na nossa vida. Então, assim, alguns anos atrás não tinha WhatsApp. Ninguém tinha WhatsApp, ninguém usava o WhatsApp. Você não estava em 20 grupos do WhatsApp, sendo desses 19 silenciados. Isso era uma coisa que não existia. Mas para os nossos filhos, para os nossos netos, essas coisas vão ser o que algumas pessoas usam como expressão água encanada. Porque você já parou para pensar que a gente não olha para a água encanada como tecnologia? A gente olha para a água encanada igual, sei lá, um pé de goiaba. Assim, não, tem a torneira, sai a água dali, é normal, tudo quanto é lugar. É uma coisa, como assim, pô? Então, a gente encara aquilo ali como água encanada. Aquilo ali é um negócio que é normal para a gente. Então, o futuro vai ter muito disso. Os nossos filhos vão ter essa perspectiva. Essas coisas para eles vão ser água encanada. Né? Eles não vão ter a experiência de, como alguns aqui tiveram, né? Eu sei a idade de alguns de vocês, de entrar na internet de madrugada. De entrar em sala de chat. Gente, fala a verdade comigo. Tinha coisa mais sem propósito do que a internet no final da década de 90 e no início dos anos 2000? Não tinha o que fazer. Não tinha. A internet era um negócio assim, legal, eu tenho internet.
Vou entrar no chat do UOL. Cara, isso é um negócio triste para se fazer. Isso é um negócio triste. Eu lembro que eu não tinha computador e nem internet em casa, e a gente foi passar uns dias na casa da minha tia, e aí tinha computador e internet lá, e aí podia entrar de madrugada, e aí eu entrei de madrugada, e eu ficava a madrugada inteira olhando lá na internet, só que eu não sabia o que fazer, e as páginas, elas carregavam assim. E aí eu fui entrando no chat do UOL e não tinha ninguém. E aí eu entrei só tinha que tinha uma pessoa. E o tema era, estou triste. O que fazia sentido, porque só uma pessoa triste estava no chat da UOL, sei lá, 4 horas da manhã, com a internet de escada. E aí eu entrei lá, e aí o cara começou a falar comigo. Ele realmente estava triste. Eu deixei ele falando sozinho, porque eu comecei a me sentir mal. Porque eu era uma criança, basicamente. E eu não tinha, né, estrutura para aguentar as desgraças da vida dele. Mas a questão é que, assim, existem coisas que se tornam normais para nós. E geralmente são coisas que deram certo e por isso foram normalizadas. Então tem diversas tradições no nosso dia a dia. O próprio WhatsApp é uma tradição. Gente, não tem nenhuma regra dizendo, não é contra a lei não ter o WhatsApp. Sabia disso? Não é contra a lei, mas é socialmente quase que inaceitável. Né? Ou seja, o WhatsApp se tornou uma tradição. Você precisa ter o WhatsApp. Mas tem coisas mais antigas que são tradição. Por exemplo, calça jeans. Calça jeans é uma tradição. Porque o que é uma tradição, basicamente? É uma coisa que alguém fez, que alguém usou, que deu certo e se tornou popular pelo fato de ter dado certo. Alguém usou calça jeans e falou assim, gente, esse negócio é legal, é prático, é bom, eu recomendo. E isso aí foi se espalhando. Agora, existem inúmeras coisas assim que você pode identificar na história da igreja. Coisas que são tradições. É óbvio que você tem tradições que perdem a sua essência ou até mesmo a sua utilidade e elas acabam se tornando um empecilho para a vida cristã. Por isso que, se eu não me engano, foi o Miroslav Volf que falou o seguinte, que a tradição é a fé viva dos mortos e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Quando a gente fala de tradição, a gente está falando de coisas que são uma riqueza acumulada na história da igreja cristã. E o que a gente pensou aqui no Movimento Convergência foi basicamente assim, eu vou falar de forma bem simples. O que a gente pensou aqui, geralmente as pessoas elas entendem o quê? Você tem diferentes tradições cristãs e as pessoas escolhem uma. Elas falam assim, então, eu vou seguir a tradição pentecostal. Eu vou seguir a tradição reformada. Eu vou seguir a tradição católica. Eu vou seguir a tradição batista. Eu vou seguir a tradição menonita. Você tem inúmeras tradições. E basicamente a ideia que a gente teve foi a ideia que você tem quando você... É uma ideia que eu tinha muito quando eu era criança, quando eu estava comendo jujuba. Eu começava a comer a jujuba, e aí você começa a comer jujuba com um espírito de segregação, né? Assim, amarela. Ou então, eu quero só a laranja. Na verdade, até hoje eu quero só a laranja. Eu quero só a laranja, aí você vai comendo todas. Uma hora, te dá um estalo. E se eu colocar todas na boca? Que gosto vai ter? Basicamente, esse é o pensamento convergência sobre tradição. A gente pensou assim, se a gente enfiar tudo na boca?
o que a gente entendeu foi, cara, a gente vai olhar para a história, a gente vai olhar para a teologia cristã, a gente vai olhar para o que Deus fez, e tudo que a gente achar bom, a gente vai adotar. E qual foi o resultado disso? Uma baita de uma confusão durante vários anos. Mas parece que ultimamente a gente começou a entender, olha, dá para caminhar aqui, ó, dá para fazer esse negócio, gente. Dá para ser essa mistura doida aí. E o que a gente quer fazer basicamente é isso, a gente quer absorver tudo aquilo que Deus fez na história, que abençoou a vida da igreja, e a gente quer celebrar essas coisas. Ainda que tenham tradições as quais a gente admira, a gente curte, mas a gente não é muito bom. Mas, de qualquer jeito, a gente não quer rejeitar aquilo ali, a gente não quer separar aquilo da nossa vida, a gente quer abraçar essas coisas como uma realidade. É óbvio que a gente não consegue abraçar tudo de todas as tradições, né? É óbvio que a gente não consegue ter, por exemplo, sei lá, existem tradições que envolvem, por exemplo, estilo musical, né? Então a gente não tem aqui, como você pode perceber, um órgão, né? E a gente pensou, se tivesse um órgão e uma guitarra, não sei se ia pegar muito. Basicamente, gente, o que a gente quer com isso tudo, é óbvio que isso tem um foco eclesiástico, no sentido de que a gente quer abraçar essas coisas na vida da igreja aqui, mas isso também tem um foco de ter um tipo de ensino que se torna adaptável, seja lá onde ele for pregado. Independente da sua tradição, a gente crê que tem coisas boas, seja qual for a igreja na qual você está inserido, e a gente crê que você pode servir a Deus, glorificá-lo e avançar na fé cristã, independente de qual fonte, de qual linha do corpo de Cristo que você está seguindo. A gente crê que você pode ser alguém que pode cooperar com o propósito de Deus nessa geração. Então, isso é, em resumo, aquilo que são nossos valores principais. E se você se interessou por isso, a gente queria convidar você, se você não é aluno ainda da escola, entra lá, entra no nosso canal. Qual que é o nome do canal do YouTube? É só Escola Convergência? Então, Escola Convergência, entra no canal no YouTube, tem algumas aulas lá que a gente disponibiliza, porque a gente quer expandir cada vez mais, abençoar mais a igreja no Brasil, preparar mais pessoas. A gente está muito empolgado com a perspectiva desse novo curso da Escola de Pregadores. Vai ser um curso de 1 ano e ele vai ter esse foco de preparar pessoas para o Ministério da Palavra. O Igor Miguel vai dar aula, provavelmente o Israel, que falou aqui, também vai dar aula no nosso curso. A gente já está começando a conversar. Então, se você tem desejo de se preparar para o ministério, fica aí o nosso convite, fica ligado aí nas redes sociais.